para compreender os contextos antecedentes, imediatos, o espírito do que está sendo dito, tudo fica tão explicitamente óbvio. Depois que eu expliquei aqui, você nunca mais vai conseguir ler do mesmo jeito. E vai dizer, ai meu Deus, como era simples. Era simples até o dia de hoje, quando esse véu foi tirado para você enxergar. Do contrário, o tapume da interpretação religiosa não ia deixar você enxergar jamais o óbvio que eu estou ensinando a você aqui. Pois bem, seguindo nesse óbvio de hospitalidade, acolhimento, sensibilidade para com o Evangelho, que nos visita com tanta proximidade, com tanta graça, com tanta intimidade, com tanta ternura, com tanta afeição, tão sem preconceito, acolhendo a todos. Vai na casa de qualquer um, se dispõe aí na casa do centurião de Cafarnaum, vai na casa do chefe da sinagoga, ressuscita-lhe a filha, cura os doentes, os leprosos, os enfermos. Aceita que o telhado seja destelhado e um homem baixado até o meio, que é curado com a ternura do amor de Jesus. A mulher que tinha um fluxo hemorrágico toca na orla das suas vestes e é curada. Durante as tardes vinham todos os aflitos de todas as regiões, com toda a sorte de doenças e enfermidades para serem curados, eram todos curados. Mas você pensa que isso vai causar um sentimento de uma gratidão contínua, de uma perplexidade cheia de adoração e de alegria graciosa? Mas não. Eles vão naturalizando tudo, naturalizando Deus, naturalizando o Messias, naturalizando Cristo, naturalizando a mensagem. Como eu disse ontem, foi para esse grupo de pessoas que o sermão chamado do Monte, os oráculos do Senhor, foram originalmente ensinados enquanto eles ficavam sentados na relva. Foi para esse grupo que os pães foram multiplicados. Foi para esse grupo que a quantidade maior de sinais que vocês leem nos evangelhos aconteceu. Mas eles tiveram a pachorra religiosa e psicológica de naturalizarem a graça de Deus como se fosse coisa de somenos, como se aquilo pudesse visitá-los agora continuamente, como se eles tivessem um direito adquirido, como se eles fossem seres privilegiados, escolhidos por algum valor especial que tivessem para receberem tanta visitação de misericórdia, sem enxergarem que tudo aquilo era graça. Que a história inteira começa quando Jesus escolheu ir morar em Cafarnaum e naquela região da Galiléia, com a citação do profeta Isaías, dizendo, e decidiu ir morar naquela região para se cumprir o que tinha dito o profeta Isaías, ó terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Foi por isso que Jesus escolheu ir para ali, porque era um lugar de todos, dos gentios, da muvuca, dos endemoninhados, dos deuses variados, dos cultos diversos, das divindades proliferadas, das corrupções, onde havia mais prostituição do que provavelmente em qualquer outro lugar da terra, daquela terra que Jesus palmilhou andando de um lado para o outro, é onde havia os maiores devaneios, as maiores manifestações populares de uma luxúria vulgar, que era evitada em Jerusalém, porque ali estava a aristocracia toda bonitinha. Pois bem, a escolha deles tinha sido a anti-escolha. Jesus foi para lá por causa de favor imerecido, de graça absoluta,
para cumprir uma profecia de misericórdia por quem vivia na treva da ignorância sem enxergar nada. Mas eles conseguiram naturalizar a graça de Deus e fazer dela um detalhe, como a gente vê acontecendo entre os cristãos durante toda a história chamada história da igreja ou do cristianismo, do que você queira, uma naturalização total de Jesus. E nos dias de hoje, meu Deus, Jesus virou um souvenir, um chaveirinho. É um selinho, no máximo, para se carregar aqui. E você assiste a um culto ao livro chamado Bíblia, que é o maior fetiche cristão, é o maior ídolo. É o livro, porque ninguém lê o livro. O livro está aqui, selado, fechado, morto, não entendido, não estudado, desprezado, porque o pessoal prefere ir no lugar de reuniões e ouvir um maluco que antes tinha sido qualquer outra coisa na vida e que só é bom de bico e de estelionato, citar uns textos por pretexto, fora do contexto e dizer o que querem e o povo gritando aleluia, 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 fazendo as maiores loucuras do mundo. Agora, todo mundo tem Bíblia que não é lida, não é aberta, não é estudada. Eu estou aqui oferecendo a você um privilégio que muitos reis e príncipes e pessoas quiseram ter na vida e não tiveram, mas vocês preferem ver um influencer qualquer falando um monte de loucuras, abobrinhas, idiotices, sem dizer coisa com coisa, ou os pastores que entram na internet só para tirar a fé das pessoas, para produzirem escândalo, para levantarem dúvidas, para, em nome de serem contra o fundamentalismo, transformarem a graça de Deus em libertinagem ou em qualquer outra coisa. Tão perdidos quanto os estelionatários que eles acusam. Todo mundo naturalizando a graça de Deus do mesmo modo. Isto dito e isto posto, é aqui que eu começo a ler. Depois que Jesus tinha dito, ora, se em Sodoma tivessem se dado os mesmos sinais e a mesma oportunidade que vocês tiveram, Sodoma teria permanecido até hoje. Aí ele prossegue no verso 25. Por aquele tempo, que não necessariamente foi no mesmo dia, mas foi na imediatice das ocorrências anteriores, sem muito espaçamento entre uma coisa e outra, o registro é esse. Exclamou Jesus por aquele mesmo tempo em que ele tinha dito isso. Um dia depois, 2 dias depois, esperou a melhor oportunidade e disse o que ele disse. Graças te dou, ó Pai. É uma gratidão, é uma oração pública de louvor ao Pai e, ao mesmo tempo, carregado de uma denúncia pavorosa. Essa oração de gratidão que Jesus levanta ao Pai, preste atenção nela, ela vem carregada de uma das denúncias mais veementes e que dão sequência ao que ele acabou de dizer sobre Corazim, Betsaida, Cafarnaum, em comparação com Tiro, Sidom e Sodoma. Vocês estão numa situação pior do que aqueles povos que viraram arquétipos de maldade no passado. Vocês conseguiram piorá-los, porque a oportunidade de vocês foi muito maior. E como eu disse ontem várias vezes e tenho dito durante o curso da minha vida, Deus nunca dá ou nunca pede de ninguém o que ele não tenha dado antes. Se ele pedir, é porque ele te deu.
Ele te mostrou, ele te revelou, ele te deixou ver, ele te fez entender. E agora ele te pede uma resposta de compreensão, para você virar gente, e não apenas uma máquina solar de última qualidade. Agora, a quem ele não deu nada, ele não pede nada. Ou a quem ele deu muito pouco, tem alguns para quem ele deu um cálice cheio, transbordante. A esses e desses ele pedirá o conteúdo que cabe no cálice transbordante. Agora a outros ele deu um fragmento de pedrinha. Ele vai pedir o fragmento de pedrinha. E a outros a quem ele não deu absolutamente nada. O cara nasceu, viveu e morreu sem nenhuma informação relevante vinculada ao que superabundou em Betsaida, em Corazim, em Cafarnaum e em todos os lugares por onde Jesus passou. Informação essa, mensagem essa, miraculosidade essa que eles naturalizaram e se tornaram cínicos e inóspitos para com a graça de Deus, que neles não conseguiu fazer morada. Aí ele diz, nessa oração de gratidão que carrega um vaticínio tenebroso, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do universo, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor das dimensões, Senhor de toda a criação, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, aos que acham que sabem, que tiveram informação, que entenderam, que viram, que tiveram privilégios e oportunidades que a outros não foi dado. Mas eu te dou graças, porque esses que pensam que viram, esses que pensam que sabem, ficaram sob o véu do ocultamento, o que lhes foi óbvio. Mas o coração deles fechou. O fechamento do coração deles significou o ocultamento sob o qual tu os colocaste em relação à revelação que tu lhes deste. E eles naturalizaram. Não é Deus que chega lá e diz, não, eu vou fazer você ficar com o coração aqui incapaz de entender tudo que eu estou falando. Não é assim. Eu sei que está cheio de teólogo presbiteriano fatalista, de outro tipo, que pensa que as coisinhas são assim. Esse tipo de teologia do século XVI não sobrevive nem às noções contemporâneas de mecânica quântica, de teoria das cordas, de mundos paralelos, de certeza de que passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente, de modo que toda essa ideia de que Deus fatalizou uma escolha numa linha do tempo, como se tudo que houvesse fosse a linha do espaço-tempo. Meu Deus, a linha do espaço-tempo é uma bobagem. É uma bobagem num carretel de costureiro em relação às múltiplas dimensões paralelas, onde passado, presente e futuro estão acontecendo em estado de simultaneidade. De modo que é uma total falta de linguagem usar a palavra predestinação, presciência. São as palavras possíveis para um homem do primeiro século. Mas não são as palavras possíveis para um homem como eu, do século XXI, com um monte de noções de espaço, tempo, de atemporalidade, de significados de eternidade, de concomitância entre passado, presente e futuro, em dimensionalidades variadas e paralelas, que Paulo, por exemplo, já entendia, mas a compreensão do significado de que não foi Deus, antes de tudo, dizendo, é o Caio, viu, que eu estou escolhendo, bota o resto para fora. Não. Eu tive a chance.
E o meu coração, animado pela graça de Deus, na chance que me foi oferecida, sem que eu tivesse feito nenhuma leitura da graça de Deus e nem visto aquela chance como um oferecimento da graça, mas eu enxerguei como uma chance de vida, de sobrevivência, de alternativa, e quis. Quando eu quis, quanto mais eu quero, quanto mais eu queira, mais meus olhos se abrem. Quanto menos eu queira, quanto mais eu rejeite, quanto mais eu me feche, mais oculto de mim isso se torna. É o princípio que eu disse que Jesus ensinou, e ele mesmo, com a sua boca, repetiu várias vezes. Aquele a quem muito se dá, muito se pede. A quem pouco se dá, pouco se pede. A quem nada se dá, nada se pede. É assim que funciona. Agora, se eles tinham tido tanta chance, como Betsaida, Corazim, Cafarnaum tinham tido, e não foram hospitaleiros com a graça recebida, o que veio sobre eles foi um ocultamento, foi o fechamento das sensorialidades espirituais. É o que Paulo também diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, quando ele diz que tem um véu colocado na cara cognitiva dos judeus até o dia de hoje. Nos dias dele, antes dele, em toda a história de Israel, é a história do véu. De um povo para quem Deus se revela cara a cara e eles não querem ver nada e naturalizam tudo e se tornam cínicos e entorpecidos imediatamente. Nos dias de Jesus foi a mesma coisa. Estava lá o Cristo na frente deles e eles não quiseram ver nada, porque poderiam perder o lugar, tiveram inveja, disputaram com Deus, fizeram tudo que o Evangelho narra. E Paulo, posteriormente, vem e diz, eles têm um véu na cara. É o mesmo véu de Moisés no deserto, que Moisés colocou quando ele voltou radioativo lá do Monte Sinai, e que as pessoas não aguentavam ver o brilho da radioatividade no rosto dele. Ele teve um encontro radioativo lá em cima. E desceu e botou um véu. Se aquele brilho fosse da santidade de Deus, jamais desvaneceria. Mas Paulo diz com toda veemência, e não somos como Moisés, que manteve o véu depois de um tempo, para que o povo de Israel não visse a desvanecência da sua glória, porque aquela glória daquela lei era temporária, não era permanente, não era definitiva, era desvanecente. Leia lá 1 Coríntios 3, pelo amor de Deus, e entenda. E se não entender, é porque o mesmo véu que Paulo diz em 1 Coríntios, já no capítulo 4, está posto. Assim como na cara dos judeus, na cognitividade dos judeus, está posta na sua. E você não entende nada. Eu falo, entra por aqui, sai por ali. Você não compreende porque você não quer se abrir para entender essa palavra por causa das implicações da necessidade de conversão profunda. É por isso que Jesus diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste. O Evangelho chegou, passou na cara deles, bateu na cara deles, se lambuzou e lambuzou-os com graça, mas eles fecharam o coração. Todas essas coisas lhes foram postas. E eles, na arrogância deles, se acharam sábios, entendidos, que entendiam tudo. A gente logo, quando fala em sábios e entendidos, fica pensando em filósofos gregos. Não. Jesus está falando do ponto de vista imediato, para quem estava ali assistindo a ele. Os sábios e entendidos ali eram os mesmos que tinham visto Jesus fazer tudo e tinham fechado o coração. Eram os que diziam, a gente já viu, não, a gente estava lá, a gente presenciou, não, foi isso mesmo. Mas e daí? Qual a sequência disso em você?
Além de você saber a informação, o que essa informação produziu de formação transformadora e regeneradora na sua mente e na sua consciência? É a pergunta de sempre. Sim, tu ocultaste estas coisas aos que carregam a presunção de saber e entender, e as revelaste, tiraste o véu. Lembram daqueles 10 leprosos curados? E somente um voltou para agradecer? Aqui mesmo em Cafarnaum, só um voltou, e era um samaritano que voltou. E Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Os outros 9 receberam benefício e seguiram, e quanto menos tiveram gratidão, mais naturalizaram o milagre e mais empedernidos se tornaram. Só um voltou. Quando você vê aquela multidão de curas e milagres para todo lado, a pergunta é: e o que foi feito desse pessoal? A maioria dessas pessoas não seguiu o caminho do Gerazeno, do Gerazeno, do Gadareno, do louco da montanha, como eu o chamei na nossa sequência aqui, que voltou para casa e depois de voltar para casa foi pregando em todas as 10 cidades greco-romanas a graça de Deus e o ensino de Jesus em favor de todos eles, todos eles. Então, graças eu te dou, porque tu revelaste isso a quem manteve o coração pequenino, quebrantado, a quem guardou isso como tesouro dos tesouros na alma, e não naturalizou a tua bondade nem a tua misericórdia, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, e assim é do agrado do Pai, que assim seja sempre. A habitação de Deus acontece apenas com aqueles que comem e bebem e se alimentam de gratidão contínua. São esses aqueles para os quais a revelação nunca se embota. Esses que mantêm o coração em estado de gratidão contínua são aqueles para os quais a revelação jamais se embota. No coração desses, ela só cresce cada vez mais. E Jesus prossegue dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Eu acho interessante que ele usa aqui essa expressão de natureza profundamente subjetiva, não palpável, sem a concreção. Jesus não chama Deus de Iavé, não chama a Deus de Adonai, ele sempre chama de Abba, de pai, de paizinho. Ele traz Deus para uma relação de intimidade que só acontece com pequeninos. É o pequenino que chama de paizinho. Por isso eu sou um pai tão bem-aventurado, porque todos os meus filhos me chamam de paizinho. Paizinho, paizinho. Me chamam de Abba. Em português, paizinho. Tem aqueles filhos que falam ainda muito inglês comigo, eles me chamam daddy, que significa paizinho, Abba. São os pequeninos, são os que não ficaram adultos na relação comigo. Eles continuam com toda a adultez e sabedoria deles, com aquele trato do pequenino, com aquela meiguice de entrega grata. No coração deles, a revelação de quem é o Pai só cresce para eles. Pois bem, tudo me foi entregue por meu Pai, tudo e todos, no mundo inteiro, na terra inteira. Quando ele está falando isso, ele está pensando em onde quer que houvesse mente, consciência. A Índia estava incluída, o Tibete, as regiões todas do Irã, do Iraque, da Mesopotâmia, Roma, Espanha, Europa inteira,
as ilhas britânicas, os continentes transatlânticos, transoceânicos, tudo e todos foram a mim entregues pelo meu Pai. Significando dizer que ele se revela a quem ele quer, como ele quer, onde ele quer. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tanto vidas quanto estado de coisas, tudo, tudo. Como depois vem a ser dito após a ressurreição, ele próprio diz que o Pai deu a ele todo o poder nos céus, nas múltiplas dimensões celestiais e nos mundos paralelos, em todas as camadas de existência. Toda autoridade, toda exousia, todo poder de mando, todo lugar de fala absoluta, me foi dado por meu Pai nos céus e na terra. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém. Nenhum teólogo, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma viagem de natureza mental elucubrativa vai produzir a revelação de quem é, de fato, o Filho. Ninguém. Isso está oculto, a menos que haja uma revelação. Só que essa revelação não está presa ao humor de Pedro, Tiago, João, apóstolos, Paulo, nem ninguém. Não está presa ao humor de nenhuma congregação que se sinta a representação autorizada de Deus na terra, como a igreja preconiza que ela seja. Não. O que Jesus está dizendo aqui acontecia nos dias dele, acontecia sempre, aconteceu desde o início dos tempos. E aconteceria em todos os tempos. É assim que as coisas são, com igreja, sem igreja, antes de igreja, pós-igreja, apesar de igreja, tanto faz. É Deus que se revela. Não sou eu que faço revelação de Deus. Eu, às vezes, estrago a informação se eu não tomar cuidado. Por isso eu me atenho exclusivamente ao que Jesus fez e ensinou para não passar dos limites. Não ir além, não ficar aquém. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém. Ninguém sabe quem é esse Cristo. Ninguém sabe as dimensões dele. Nenhuma teologia, as suas elaborações patéticas. Quanto mais eu vejo meus colegas pastores ou teólogos falarem de algum tomo de um livro que é imperdível, tem-se que lê-lo, e eu adquiro há anos e anos e anos, e leio, quando acaba eu digo, meu Deus, foi para isso, cara? Você chegou agora a arranhar o óbvio que está posto, esfregado na cara da gente há tanto tempo, mas o bloqueio dogmático, teológico, religioso, escatológico, eclesiológico, de todas as outras formas, conforme eu disse ontem e anteontem, tem um poder extraordinário de bloquear a percepção do óbvio da revelação de Jesus para nós. E aí fica mais difícil ainda. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quem é que tem a ousadia de dizer que conhece o Pai? Senão o Filho. Isso acontece em páramos, em dimensões que estão muito para além do alcance da finitude da minha mente, ou até da minha capacidade intuitiva, ou de qualquer que seja o recurso humano, por mais desenvolvido que eu tenho. Isso transcende a tudo e todos, transcende a anjos, transcende a seres de outras camadas civilizatórias, de outras dimensões, de outras corporificações energéticas, de outras naturezas, transcende. Só Deus sabe de Deus, é o que Jesus está dizendo aqui.
Só o pai sabe do filho, só o filho sabe do pai. O resto é especulação que beira a idiotice com muita frequência. E o que de mais sábio a gente poderia ficar é ficar onde eu estou ficando e parando. Porque o que passa disso é um risco de idiotice inominável. Ninguém conhece o filho senão o pai, ninguém conhece o pai senão o filho. E, preste atenção, aquele a quem o filho o quiser revelar. E o filho tem um prazer extraordinário em revelar quem é o pai, não para aqueles que se jactam de isso eu já vi, isso eu já sei, isso eu já li, isso eu já soube, isso eu já assisti. Milagre, eu não tenho mais nem a conta dos milagres que eu vi para todo lado. Não, Jesus, o Sermão do Monte, eu estava lá quando ele falou, ele pregou, eu ouvi tudo, vi como ele aplicou. Conheço, cresci com a moçada, com Pedro, Tiago, João, André, Tadeu, Bartolomeu, Mateus, todo mundo. Sei de tudo, eu sei. Conheço. E em Jerusalém, isso aqui é na Galiléia que ele está falando isso. Depois de ter exortado esse pessoal que achava que sabia, mas não tinha feito a hospitalidade da graça no coração. É a mesma sequência. Em Jerusalém, a arrogância era infinitamente superior ainda. Era mais fácil encontrar filósofos com o coração aberto para pensar, discutir, tentar entender e perceber na Grécia do que em Jerusalém, onde a arrogância da religião mantinha o véu, como Paulo diz em 1 Coríntios 3 e 4, impedindo a cognitividade espiritual deles. Só conhece o pai, só conhece o filho, aquele a quem o filho quiser revelar. Revelar o pai, revelar a si mesmo. E ele revela a si mesmo aos pequeninos, aos que têm um coração não exaltado, não arrogante, que não se jacta de nada, que não bate no peito e diz, eu sou o salvo, eu sou o filho de Deus, eu sou o eleito, eu sou escolhido pela graça de Deus. Você é um perdido na sua própria arrogância, não se enxerga. É isso que você é, você não passa disso. Aí ele, no prosseguimento, diz, vinde a mim. Olha só, é o pai quem revela, o filho é o filho quem revela o pai. Ele dá graças ao pai porque essas coisas estão ocultas dos presunçosos, na sua arrogância de entendimento, mas são reveladas aos que têm o coração quebrantado e simples e descomplexificado. E a maior prova de que não existe nenhuma eleição fatalista. Preste atenção, a maior prova de que não existe nenhum tipo de predestinação fatalista, como querem os presbiterianos fatalistas e outros da mesma seita fatalista e nojenta para o meu gosto, humano, espiritual de todos os níveis, é o que Jesus diz na sequência do verso 28. Se as coisas estivessem assim tão pré-definidas, Jesus não teria dito, vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Os que estais. Vinde a mim. É um ato de vontade. Ele transfere esse poder de livre-arbítrio para esses que o estão ouvindo, que eventualmente façam parte desses todos, cujas condições ele estabelece. Todos os que estais, os que estão vivendo nesse estado de cansaço. Gente que não aguenta mais. Não aguenta mais nem ouvir falar de Deus.
não aguenta mais nem falar de existir, não aguenta mais falar de luta pela sobrevivência. Gente que gastou todas as energias do ser, exauriu todas as capacidades de busca. Vinde a mim. Esses são os eleitos, esses são os pequeninos. Esses são aqueles aos quais o Pai tem prazer em se revelar, em revelar o Filho. Aqueles aos quais o Filho tem prazer de revelar o Pai. É tudo tão óbvio. Vinde a mim, todos, sem distinção. Não os eleitos presbiterianos, batistas, fatalistas, ou de qualquer outra seita arrogante que determina a escolha deles como sendo de diferenciação superior aos demais seres humanos, como é o próprio caso dos judeus, como é o caso de todas as religiões do livro, como o próprio islamismo, está lotado de arrogância dos povos escolhidos, ou qualquer outro grupo que entre nessa categoria de sábios e entendidos. Eu sei que eu sou salvo pela minha gnose. Todos esses gnósticos, sendo da filosofia gnóstica ou não, mas gnóstico é todo aquele que pressupõe que ele é salvo pela informação que ele detém, em contraposição à ignorância da grande maioria ou de todos os demais. Esses ficam de fora. Não cabem entre os pequeninos. E Jesus chama os pequeninos a quem ele quer revelar-se. Vinde a mim todos os que estáis cansados, vocês que não aguentam mais. Como aqui entre nós, tem mais de 20 milhões de desigrejados. Quem são esses? São os que perderam a fé? Eu digo, absolutamente não. São os cansados. Os que não aguentam mais o roubo, o engano, o culto ao dízimo, a Bíblia como fetiche, as doutrinas mentirosas, os pastores despudorados, canalhas, sedutores, perversos. Como diz Judas, o irmão de Jesus, são verdadeiras rochas submersas nas nossas festas de fraternidade, levando gente a pique, a morrer, a naufragar. Passou por ele a desastre. É como o Titanic no iceberg. Ninguém sobrevive à presença dele. Cansado, sobrecarregados de tanta lei, de tanto peso, de tanta obrigação, intermináveis, como diz Deus através do profeta Isaías, porque esse é um povo que vive de preceito e mais preceito, de mandamento e mais mandamento, de leis e mais leis, de determinações que eles mesmos vão inventando, construindo, ou tirando da lei de Deus e aumentando aquilo mais ainda de uma lei que já ficou obsoleta, de acordo com o que ela própria disse acerca de si mesma, que ela era temporária, como Moisés disse, vai chegar um outro que vai ensinar todas as coisas. Esse outro chegou e está falando aqui, vinde a mim, todos os que estáis cansados, e sobrecarregados desse peso todo, desse escrito de dívida, usando a linguagem de Paulo, que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e que Cristo Jesus rasgou inteiramente e encravou na cruz. Vinde a mim, os que não aguentam mais, e eu pegarei esse peso para mim. Vocês vão sentir o meu alívio. É instantâneo, é imediato. Como tem gente hoje, aqui e agora, recebendo esse privilégio nesse instante. Bem-aventurados os que chegaram e bem-aventurados os que virão e experimentarão e saberão que eu não estou inventando, que não é palavra
de condicionamento psicológico, não é hipnose, não é sugestão, não é nada. É meramente pela palavra da verdade que isso está acontecendo. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu mandamento, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, paciência, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais nenhuma lei de Moisés tem nenhuma prerrogativa contrária. Venham a mim não para obedecer mandamentos de tábuas de pedra, mas para permitirem a obediência natural que o amor produz no coração de todo aquele que ama. Quando você se encontra em amor com alguém, não é preciso fazer um atestado estabelecendo os termos da relação de vocês. O amor sabe. O amor sabe que a alegria será necessária para manter esse vínculo. O amor sabe que a gratidão é essencial. O amor sabe que a fidelidade não pode ser relativizada. A lealdade tampouco. O amor sabe que tem-se que ter longanimidade, paciência. O amor sabe que isso demanda autocontrole, domínio próprio, vigilância sobre as próprias palavras, o que a gente diz pode machucar, ofender, ferir horrivelmente os outros, a gente não fala mais assim. O amor sabe o caminho de Deus espontâneo e naturalmente. Esse é o jugo de Jesus. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Venham e tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam o Evangelho, aprendam as minhas bem-aventuranças, a se tornarem os meus macários. Como está lá no capítulo 5, volte aqui no YouTube para o capítulo 5, faça 2 semanas de macários, de bem-aventuranças. É essa alegria que ele pede que eu carregue no meu coração. Aprendei de mim significa isso. Aprenda do meu modo de viver, de gestuar. Aprenda que eu sou a chave interpretativa, que eu sou a chave hermenêutica da vida, que em mim habitam todos os tesouros da ciência, do conhecimento e da sabedoria. Aprendam comigo a ser, a viver. Aprendei de mim, não é de Moisés, nem de ninguém mais, é de mim. Porque eu sou manso. Vocês vão aprender a lidar com a minha mansidão, com o meu acolhimento, com a minha brandura, com a minha humildade, com a minha capacidade empática de olhar e entender o drama, a angústia, a limitação, a relatividade de cada um de vocês, do coração de vocês. O meu coração entende o de vocês, como diz o escritor de Hebreus, quando afirma, nos convinha ter um sumo sacerdote como esse, Jesus, que é sumo sacerdote não segundo a ordem levítica de Moisés, que caiu em obsolescência definitivamente, mas é sacerdote segundo uma ordem superior de Melquisedeque. E aonde se muda o sacerdócio, se muda a lei, agora é outra lei, a lei do amor e da vida. Aprendei de mim e achareis descanso para as vossas almas. É comigo que vocês vão aprender, é a minha intercessão que vocês vão ter. Se vocês quiserem ser meus, e aí vocês vão encontrar descanso. Como diz o escritor de Hebreus, a promessa de descanso, quem trouxe não foi Josué na terra de Canaã, onde o pau cantou e só sangue se derramou. Nem foi Davi que trouxe, nem foi Salomão, não foi nenhum rei, não foi ninguém. E o descanso que ele oferece não é, em momento algum, pelo contexto de tudo que vocês já aprenderam aqui com ele através de mim, a ausência de dificuldade, de tribulação,
de perseguição, não é ausência de incompreensões, ao contrário. Mas em meio a tudo isso, vocês vão ter paradoxalmente descanso. Ou seja, vocês vão ser habitados por essa paz que excede a toda a lógica, circunstância ou entendimento. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Para as vossas almas. Eu estou aqui cheio de desafios. Dia de ontem, dia de hoje, a semana inteira eu tenho muitos desafios. Mas olha, eu queria que você conseguisse ver meu coração. Como ele está cheio de descanso e não é agora. Antes de eu chegar aqui, eu estava atendendo gente desde cedo. Um descanso. O Caio está ali, cortando para lá e para cá, ó, cortou para cá, corta para lá. Ele já falou comigo várias vezes hoje, ele não me viu agitado, nervoso, zangado, gritando. Ele sabe que eu estou num estado de descanso. Descanso. Minha alma está descansada naquele que é o meu provedor. Por quê? Porque eu vivo todo dia a realidade desse jugo suave. Vivo sem ameaça, sem medo. Vivo acolhido. Vivo no refúgio. Habito o recôndito mais interior do amor de Deus. Habito a fortaleza sublime. Ele é que afofa o meu leito, Ele é que me cobre, Ele é que me dá paz, Ele é que me nina o sono, Ele é que me faz viver com essa alegria de poder atravessar a vida sem raiva, sem ódio, sem rancor, sem hostilidade, sem medo, sem culpa, buscando fazer o meu melhor sem neurose, sem paranoia, com a naturalidade do amor, porque eu aprendi com ele que seu amar, tudo flui suave e naturalmente. Esse é o jugo suave, esse é o fardo leve. Compare isso com a sua vida desgraçada, miserável, atormentada, neurótica, paranoica, endividada para com Deus, em dízimos, em oferta, em frequência a templos, a cultos, em necessidade de obediência a pastores que dizem coisas loucas que você não entende, não entenderá jamais, porque ninguém que some um com mais um vai concluir com aquela conclusão que ele demanda de você, é translocada mesmo. Mas quando você chega nesse ponto aqui, aí você entra no descanso. Como diz o escritor de Hebreus, não foi Josué, não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Davi, não foi ninguém que trouxe descanso. Nem o sangue de bodes e de touros, nem os milhares de sacrifícios no templo, nada disso trouxe descanso. O descanso vem de um só. E é definitivo. E eu estou descansado nele. Estou aqui convidando você para provar e experimentar esse descanso no seu coração. Embora a maioria de vocês já tenha naturalizado essa palavra e não a tome para si, por isso ficam sempre na categoria dos sábios e entendidos, com a arrogância de dizer isso eu já sei, eu não tenho nada novo para me pregar, não. Não, eu tenho aquilo que é eternamente renovador para trazer outra vez, até que entre no seu coração